Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais um quadro aqui Aprendendo com a Bíblia. Hoje nós chegamos aqui no estudo de Jó, do livro capítulo 26, com o tema A Soberania de Deus. E também nós vamos ver aqui a resposta de Jó, do capítulo 25, tá bom? E ali teve umas perguntas para ele e nós vamos ver hoje aqui, em nome de Jesus. Está comigo aqui minha mamãe, seu Evandro. Pai do Senhor, louvado seja Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui nesse quadro Aprendendo com a Bíblia, do capítulo 1 até o 42. Cada vídeo aí tem um capítulo. Hoje nós estamos no 26. Já chegamos aqui no 26. Se você se interessar e gostou, procure do capítulo 1 e vem nos seguindo de passo a passo, do 1, 2, 3, 4, tá bom? Vamos aí, pela misericórdia de Deus, tentar chegar até o capítulo 42 de Jó. Não é um estudo aprofundado, como eu sempre digo, mas a gente entra no capítulo aqui e a gente vê algumas aplicações, algumas coisas que Deus quer falar conosco e nos fortalecer em nome de Jesus, tá bom? Se você quer um estudo mais aprofundado, eu aconselho você entrar num curso aí de teologia, numa escola bíblica e fazer o seu estudo aí aprofundado e dentro dos padrões corretos, tá bom? Não que aqui seja incorreto, mas um padrão completo, vamos dizer assim, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Chegamos aqui no capítulo 26 de Jó e eu creio que vai ser maravilha, vai ser bênção em nome de Jesus. Estamos aqui avançando, né, hoje, para esse capítulo aí, maravilhoso. E até aqui eu quero recapitular algumas coisas com você do que passou até chegar aqui no capítulo 26 de Jó, né? Aqui nós vimos os amigos de Jó que insistiam em acusá-lo, afirmando que o seu sofrimento era consequência de pecados ocultos. No capítulo anterior, né, Bildade, no capítulo 25, nós vemos aqui que Bildade ele fez um discurso exaltando o nosso Deus Todo-Poderoso e falando da pequenez do homem, né? Mas sem trazer um consolo real para Jó. Ele usou ali a grandeza, a soberania de Deus para tentar diminuir Jó e é assim que o inimigo faz com todos nós, né? É uma mistura, como eu disse para minha mamãe, né? Eu falei, eu dei um exemplo para minha mamãe, eu falei, mamãe, é assim mesmo, às vezes a comida tá gostosa, né? O alimento tá bom, mas tem alguma raiz, né? Como tem na Bíblia lá em Reis também, né? Das raízes de veneno na comida. É o que tinha ali também nas palavras de Bildade, né? Não tinha consolo para Jó. Então agora aqui, nós vamos ver que Jó, no capítulo 26, nós vamos ver que Jó agora, ele responde as respostas, né? E é impressionante, né? Ele não apenas efetua as palavras de Bildade, né? Ele usa aqui as palavras de Bildade, o Jó, mas também ele apresenta uma poderosa descrição do poder de Deus e da soberania desse Deus maravilhoso, que realmente o nosso Deus é incomparável, né? Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, quantas das vezes, né, em meio às lutas, nós perguntamos, onde está o nosso Deus? Né? Foi o que eu falei também no capítulo 25. E a gente pergunta, onde está nosso Deus? Por que nosso Deus permite as coisas acontecerem assim? É criança sendo estrupada, é gente sendo morta, e acontece isso, e acontece aquilo. Por que Deus permite essas coisas, né? E hoje nós vamos ver aqui, e aprender também com Jó, que mesmo em meias aprovações, lutas, esses acontecimentos que acontecem, absurdo que a gente não vê, parece o agir de Deus, e a gente preferia da nossa parte que isso não acontecesse, né? Isso, você opta para isso não existir, não acontecer, né? Leão comendo os animaizinhos, vamos dizer, até pelo reino animal, mundo animal, né? É um absurdo coisa que a gente vê. Então a gente vai ver aqui que o nosso Deus, em meio a tudo isso que acontece, o nosso Deus ele está no controle de tudo e ele está sobre todas as coisas, né? A gente vai ver a resposta de Jó aqui, e Jó ele responde aqui o Bildade, do capítulo 25, que Jó fala ali da grandeza, soberania de Deus. O Jó ele responde aqui com ironia, né? Uma ironia bem,
bem clara mesmo. E ele exalta a Deus, como humildade te exaltado, como você exalta. O Jó ele começa aqui com a resposta e com ironia, questionando aqui a ajuda que recebeu dos amigos, né? Essa ajuda que ele acabou de receber dos amigos. Ele fala assim em Jó 26:2, aqui onde a gente está lendo. Capítulo 26. É só falando para você. Lê o capítulo 26 completo. Sempre que você seguir nós, vocês que seguem nós, lê o capítulo onde a gente está passando inteiro para você entender a mensagem, tá bom? Se é no 26, lê do 1, capítulo 26, lê do versículo 1 até o finalzinho. 25, lê do 1 até o finalzinho. Lê a Bíblia. Faz muito bem para você entender o que a gente fala. Né? Porque no texto, na mensagem aqui não dá para fazer a leitura completa, que só de leitura já se gasta aí 5, 6 minutos, mas os questionamentos vai ficar muito longo. Jó capítulo 26, versículo 2, está escrito assim: como tens ajudado ao que não tem força e sustentado o braço que não tem vigor. Aqui nesse versículo, você pode, a pastora não entendi. Aqui ele está dizendo basicamente, né, está dizendo, que tipo de consolo é esse que vocês estão me dando? Em vez de vocês me ajudarem, vocês me deixam mais abatidos. Mais abatido. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele exalta a grandeza de Deus, ele está lançando sobre Jó ali a pequenez, dizendo que é verme, que a gente não vale nada, que a gente não tem valor nenhum, que a gente somos significantes para Deus, né? Então ele pega nesse versículo 2 aqui, ele fala para ele fala assim, vocês têm me ajudado, mas ao que não tem força, tem sustentado o braço de que não tem vigor. Mas aqui ele está com ironia. É uma ironia que ele está dizendo sobre ele. Que tipo de consolo é esse que vocês estão me dando? É a mesma coisa da pessoa te ajudar com a mão e te arrancar com uma outra. Você entendeu? Ajuda com uma, mas na outra ele te arranca. Né? Em vez de vocês me darem, né, uma ajuda, vocês estão me deixando mais abatido. O Jó está querendo dizer isso. Mas logo depois aqui, o Jó ele muda o tom. E ele faz um discurso mais poderoso aqui no capítulo 26. Ele faz um discurso mais poderoso ainda do que o do Bildade sobre a soberania de nosso Deus. Lê lá para você ver. Você que gosta de orar e agradecer o nosso Deus, né, da soberania, da onipotência desse Deus, lê lá que você vai aprender algumas coisas sobre esse Deus poderoso, né, através desses homens, dizendo, né, sobre o que esse Deus realmente ele é. Né, da soberania desse Deus. Então aqui ele reconhece, Jó, que Deus, né, que o nosso Deus, ele governa, não é só na cidade de Hortolândia, não é em Campinas, não é em São Paulo, não é na Itália, não é no Brasil. O nosso Deus, ele governa sobre toda a criação, desde o humano até o que não é humano, vamos dizer assim. A todas as coisas, o nosso Deus, ele governa, porque está tudo no controle dele. Foi ele que fez. Sobre toda a criação. Sobre todos os céus. Né? Sobre a terra e sobre o mundo dos mortos. Até lá, nos mundos dos mortos, é esse Deus que você está ouvindo eu dizer aqui, o grande eu sou, o Jeová, o Dirê, o Deus Yahvé. É ele que governa até sobre o mundo dos mortos. E sobre toda a eternidade. Vamos mais além. É esse Deus. Então Jó ele começa dizendo isso. Né? Ele estende, o nosso Deus, ele estende o norte sobre o vazio e sustenta a terra sobre o nada. Jó capítulo 26, versículo 7. Está escrito assim, ele estende o norte, olha só, sobre o vazio, e ele estende a terra sobre o nada. Como assim, pastor? Aqui Jó está demonstrando, ele está demonstrando o conhecimento impressionante de Deus. Ele descreve a terra suspensa no espaço. E quem que faz isso? Quem colocou essa terra suspensa no espaço, no universo? Quando você anda de avião, você olha, você vê. Você vê uma terra, um planeta embaixo, sustentado por nada. Só no ar, parado. E quem faz isso? Quem foi que construiu tudo isso? Então ele demonstra, descreve aqui a terra suspensa no ar, no espaço. Algo que a ciência, os cientistas,
né? Só confirmaram isso depois de séculos. Agora que eles vieram confirmar, mas isso já estava antes. Isso nos mostra que a soberania desse Deus e a sabedoria desse Deus que nós servimos, né? Que a minha vida, a tua vida, eu creio que é dele. Se você não deu ainda a ele, entrega a tua vida a ele. Esse Deus, ele é imensurável. Ele é imensurável. Por isso que ele diz, antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Olha só onde nosso Deus está. Antes de você estar aí ouvindo essa mensagem, antes de você saber dos problemas que existiam, antes de você ter nascido, Deus já te conhecia. Deixa eu dizer para você um alerta aqui sobre... Sempre eu trago um alerta sobre o inimigo. O diabo, o Satanás dos infernos, ele quer que você esqueça de quem é Deus na tua vida. Pode observar que você sempre esquece que você não tem vida própria. Você não tem vida própria. Tua vida é de Deus. Se Deus tirar o ar, acabou. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, vocês não são nada, vocês não têm vida. E o inimigo, ele faz com que nós viemos esquecer que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não andamos, sem Deus nós não falamos, sem Deus nós não pensamos, sem Deus nós dessa sepultura, sem Deus acabou tudo. E é o que o diabo quer que você faça, que você esqueça que você tem um Deus poderoso, que ele tem tudo sob controle, que é melhor estar no controle dele do que na tua mão, do que na minha, e do que está amarrado em nome de Jesus, do que na mão do diabo, né? É melhor estar na mão de Deus. E o inimigo, é um alerta para você. Isso aqui. O diabo quer que você esqueça. Que você esqueça que o Deus que você serve é aquele que conhece você antes de você ser formado no ventre da tua mãe. O diabo, ele sempre, o Satanás sempre, ele tenta nos fazer perder essa visão maravilhosa do nosso Deus. Da grandeza desse Deus maravilhoso. O diabo, ele usa as lutas, as tempestades. Você consegue ver o sol quando tem tempestade? Quando a nuvem negra se passa na frente do sol? Você não consegue, mas depois da nuvem negra tem um sol brilhante que clareia. O diabo, ele faz a mesma coisa. Ele usa as provações, ele usa a tempestade, ele usa as enfermidades, ele usa brigas, contenda para te cegar, para fazer você duvidar do poder de Deus. Mas Deus está ali, como o sol está do outro lado da nuvem, esperando a nuvem passar e ele vem com aquele brilho. Deus está ali esperando você. Está sempre pronto a te ajudar, sempre pronto a te socorrer. Quantas das vezes, quando nós enfrentamos dificuldades, nós nos sentimos sem Deus, como que Deus estivesse distante. Só voltando aqui, quantas das vezes, né, nós enfrentamos dificuldades e nos sentimos como se Deus estivesse distante de nós, né? Mas Deus não está distante. É como o sol, está parado ali, o sol, né, esperando para brilhar. Mas o Jó, ele nos lembra que o nosso Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando você não entende, mesmo quando nós não entendemos, Deus está ali no controle. O nosso Deus, ele envolve, como disse o Jó, né, capítulo 26, versículo 8, né? Por isso que eu peço você ler lá inteiro, por causa disso, senão eu vou ler versículo que você não vai entender, né? Mas eu explico. O nosso Deus aqui em Jó 26, 8, está escrito assim, o nosso Deus, ele envolve as águas em suas nuvens, e a nuvem não se rasga, né, debaixo dela. Você já olhou para o céu, você olha assim, você não vê aquela nuvem carregada de água, né, que está lá em cima? E o nosso Deus faz isso. Ele envolve as águas ali dentro daquela nuvem, fica carregada, e a nuvem, ela não se rasga para descer a água. Ela espera o tempo certo para descer a chuva certinha, ela não se rasga, ela guarda ali, ela conserva, como Deus tem ordenado. Então, isso significa que, né, 26 que eu acabei de ler aqui para você, 26, 8, isso significa que o nosso Deus, ele mantém sobre tudo sob o seu domínio, como ele mantém essa nuvem. Nenhuma tempestade, como eu estou dizendo para você, escapa
do controle do Deus que você serve. Nenhum escapa. Se o diabo tem tentado te fazer você duvidar de Deus, declare neste momento comigo assim, ó. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele tem todo o poder. Nós declaramos isso no capítulo que eu não me lembro aí, anterior, mas nós já declarou. Eu sei que o meu Redentor vive e ele tem todo o poder. Declare isso com a sua boca, e quando você declara isso, o diabo se coloca no lugar dele e fala, opa, peraí, ele conhece esse Deus que me jogou lá do céu aqui para esse abismo onde eu estou. Então, ele já vai saber que você tem ciência e você conhece, você sabe muito bem quem é o teu pai. Então, aqui, né, vamos aprender com essa verdade e como que essa verdade aqui se aplica na sua vida, na minha vida. Dentro dessa palavra. Quando você e quando nós se sentir sozinhos, sem força, escuta isso, é uma palavra de eu falando nos teus ouvidos. Que a gente é assim, tem hora que a gente se sente sozinho, tem hora que a gente se sente sem forças, e aí a gente acaba encontrando uns amigos como esse, né? Que em vez de te ajudar, eles trazem até uma palavra certa de Deus, mas eles erram em te julgar, né? Coloca você como você não é nada, não é ninguém, você não serve para nada, né? E o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele continua sustentando todas as coisas. Quando o mundo nos acusa, as pessoas, Deus, ele conhece a verdade e o Deus que você serve, ele te justifica. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós devemos confiar que Deus vê além dos nossos olhos, o nosso Deus. Ele vê muito além dos nossos olhos, o nosso Deus. Vê muito além dos nossos olhos. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, devemos confiar que Deus está no controle, que Deus pode sim ver todas as coisas. Aqui no Salmos 19:1 está escrito assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então você já passou por momentos em que tudo parecia de fora do controle, né? Mas Deus, ele permaneceu, o nosso Deus, ele, vamos dizer, permaneceu, não percebeu, né? Ou percebeu, ele já sabia da sua situação. E Deus disse para você, olha, eu estou aqui no controle, eu estou com você. Você já percebeu isso? Que Deus sempre está no controle da sua vida? Louvado seja Deus. Então aqui a gente vê que o nosso Deus está no controle. Eu quero que você deixe aqui, compartilhe nos comentários e no grupo Deus é Fiel também, você que está ouvindo, né? Para que nós venhamos ser edificados uns aos outros, com o teu testemunho, com a tua história, né? Os momentos que você já passou e parecia difícil e Deus te ajudou. E quero deixar para você também aqui uma história comparativa, que eu sempre deixo. No 25 eu não deixei, mas hoje eu tinha falado que eu ia deixar uma história aqui comparativa para você. Essa história é assim, é o pintor e a tela. Presta bem atenção sobre nessa palavra que eu vou dizer para você. Um pintor e uma tela. Você que já viu pintura, você sabe como que é aquela tela, né? Que o pintor ele usa para fazer ali os seus desenhos. Então havia um grande artista que pintava belíssimos quadros. Mas antes da obra ficar pronta, esse pintor, esse artista, vamos dizer assim, da obra, ele pintava e a pessoa não entendia. Porque antes da obra ficar pronta, a tela parecia assim, confusa, cheia de cores misturadas ali, aquelas cores preta, branca, roxa, e a pessoa não entendia, ele ficava aquelas cores misturadas no quadro, sem forma. E é assim que o pintor faz, eles desenham, faz aquele monte de pintura, aquelas coisas, sem forma. Pessoas que chegam de frente ali não entende aquilo ali que está no quadro, ele fica pensando, imaginando. Mas quem está fazendo a pintura, ali a arte, ele sabe o que está acontecendo, ele entende o significado daquele quadro
que ele está desenhando, aquela confusão que a pessoa não está entendendo, né? Sem forma, cores misturadas. E aqui a gente vê nessa história que as pessoas chegavam ali e olhavam para esse quadro e não entendiam o que esse quadro está, o que esse artista estava fazendo. As pessoas não entendiam. Mas o pintor, como já disse, o pintor ele tinha um plano. O pintor, ele via além do caos, além daqueles mistureiras de cores, né? O pintor conhecia. Aparentemente, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ali, o pintor desse quadro. Assim também é Deus na nossa vida. Às vezes tudo parece embaraçado ou bagunçado, você não entende, você está sem sentido na sua vida, está sem sentido no que está acontecendo, você não está compreendendo. Mas deixa eu dizer para Deus, para você, aliás, perdão, deixa eu dizer para você, o Deus que você serve, ele está no controle, ele está moldando uma obra maravilhosa na tua vida e em nós, como esse pintor que eu estou acabando de falar. Você confia nesse pintor divino, naquele que desenhou todas as coisas? Estou falando do nosso Pai, do nosso Deus. Então você espera nele, no meio dessa confusão, no meio dessa tempestade, no meio desse desenho que você não está entendendo, ele entende. O nosso Deus entende. Se Jó tivesse aceitado, vamos voltar lá nas acusações. E se Jó tivesse aceitado as acusações dos amigos dele, que eu venho comentando com vocês, e duvidado desse Deus que é o pintor da nossa vida. Se Jó tivesse desistido, no meio do caminho ali, no meio da dor dele, ele tivesse desistido, blasfemado contra Deus, deixado de servir o Senhor. Meu irmão, talvez o Jó nunca tivesse experimentado a restauração gloriosa que nós vamos ver no capítulo 42, que Deus preparou para ele no final dessa história aí, da vida de Jó. Então, isso nos ensina que não devemos tomar decisões baseadas no momento da dor. Você não pode tomar uma decisão agora, hoje, nesse exato momento que está ouvindo essa mensagem, porque você foi julgado por alguém, ou porque você está sendo condenado por alguém, ou porque as coisas não estão dando certo do seu jeito, ou porque Deus não responde. Você não pode tomar a decisão baseada nesse momento e desistir de confiar em Deus, de permanecer com o Senhor Jesus Cristo. Mas sim, você deve confiar que Deus ele está fazendo em você, fazendo em nós algo maravilhoso, algo tremendo, como ele fez na vida de Jó. Eu quero profetizar na tua vida aqui e declarar que você será fortalecido no Senhor e nas promessas desse Deus maravilhoso para a tua vida. Eu quero profetizar que toda dúvida e medo cairão por terra na tua vida. Quero profetizar que você verá a mão de Deus agindo em cada detalhe, mesmo quando você não estiver entendendo esse processo, como pessoas não estavam entendendo o desenho daquele artista que eu acabei de falar. A sua fé será renovada. E você testemunhará o poder de Deus como você nunca testemunhou na tua vida. Você vai ver como Jó, né, testemunhou. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deixa no seu comentário no YouTube. Eu creio, eu acredito que Deus vai mudar a minha vida. Deixa nos comentários onde você está ouvindo a mensagem. Agora eu quero ouvir de vocês que estão ouvindo a palavra. Você já passou por um momento difícil e em que depois você percebeu que o nosso Deus, o Deus da tua vida, ele estava no controle e ele está no controle da tua vida? Também quero aqui comentar com você como a visão, né, vamos dizer assim, da grandeza de Deus, ela muda a maneira de como você enfrenta os teus desafios nesse momento, diante dessa palavra. O que você acha? O que mais te conforta nos momentos de incerteza? É o homem ou é Deus? Eu quero que você compartilhe suas respostas nos comentários do YouTube ou no grupo Deus é Fiel, onde tem esse áudio. Deixa ali escrito, é Deus ou o que Deus colocar no teu coração. Eu quero deixar aqui também um convite para você, meus seguidores, para o próximo estudo do capítulo 27, né? Que Deus ele governa sobre todas as coisas do céu e da terra. Nossa visão é ilimitada,
Nosso Deus, ele começou, ele termina a obra que ele começou. Então, prepare-se aí para o próximo estudo da palavra de Deus, onde nós vamos ver Jó aqui que está pronto, né? Para sempre estar respondendo as palavras de Deus, e Deus quer deixar você pronto também. Então, você já está pronto para mais revelações no capítulo que nós vamos seguir próximo? Então, espero o próximo capítulo em nome de Jesus, de Jó, capítulo 27. Compartilhe essa mensagem, já chegamos 25 minutos, a hora passa demais. Passa demais, não passa rápido demais. Compartilhe essa mensagem aqui, ouça o áudio, assista lá o vídeo no YouTube, né, que a gente está postando. A palavra já está aqui pronta para você em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa oração em nome de Jesus? Eu creio em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado e soberano Pai, Pai de amor, Pai de paz, Deus de amor, Deus soberano. Pai amado, Senhor, neste momento, ó Deus dos céus e da terra, nós nos colocamos, meu Deus, diante da tua gloriosa presença neste momento. Meu Deus, reconhecendo, meu Deus, que tu és o Deus todo-poderoso, aquele que sustenta todas as coisas, meu Deus, pelo poder, meu Deus, da tua palavra. Meu Deus, assim, meu Deus, como Jó declarou, nós reconhecemos, meu Deus, que tu, Senhor, é o Deus que governa sobre tudo, meu Pai. Nada foge, meu Deus, do teu controle. Nenhuma tempestade, meu Deus, é maior do que o teu poder. E nenhuma dor, meu Deus, passa despercebida aos teus olhos, meu Pai. Meu Deus, neste momento, meu Pai, em que nós sentimos fraco, sem força, sem entender, meu Deus, o que está acontecendo ao nosso redor. Mas hoje, meu Pai, nós reafirmamos a nossa fé, meu Pai, em Ti, Senhor. Confiamos, meu Deus, que Tu és o Deus justo, que o Senhor vê além, meu Pai, do que podemos enxergar. Meu Deus, neste momento eu te peço, Pai querido, se há, meu Pai, alguém ouvindo, meu Pai, esta oração, esta mensagem, meu Deus, que está, meu Pai, neste momento se sentindo abandonado, que está, meu Deus, passando por tribulações, meu Pai, questionamentos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar e também clamo agora por esta pessoa. Fortalece, meu Deus, com a tua presença poderosa esta vida, meu Pai. Meu Deus, traz, meu Deus, consolo, traz paz, traz esperança para esta pessoa. Meu Deus, eu juntamente com a minha fé, com essas pessoas que estão orando comigo, e na autoridade e poder que é no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a voz de acusação, toda a seta do inimigo que tenta nos fazer duvidar da tua fidelidade. Meu Deus, nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós declaramos que o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas angústias. Pai, nós, neste momento, meu Pai, eu te peço, ensina-nos, ó Deus, a confiar, Senhor, mais em Ti, meu Pai. A esperar mais no Senhor, meu Pai, com paciência, Espírito Santo. Nos ensina a descansar, meu Pai, na certeza, meu Pai, que o Senhor tem um plano perfeito e que nada acontece sem a tua permissão, meu Pai. Meu Deus, que assim, como Jó, meu Pai, possamos manter nossa fé, mesmo, meu Pai, sem entender tudo, que possamos declarar, meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo ele se levantará por mim. Meu Deus, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Meu Deus, que está ouvindo esta mensagem, esta oração, a palavra. Fortalece, meu Deus, suas casas. Fortalece, meu Deus, suas famílias. Fortalece, meu Deus, as suas fé. Meu Deus, que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, ver, meu Deus, a tua mão agindo poderosamente. Meu Deus, nós te louvamos. Meu Deus, nós te exaltamos e te engrandecemos, meu Pai. Porque, meu Pai, o Senhor, meu Pai, é um Deus fiel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Esperamos você no capítulo 27, em nome de Jesus.